Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. Napoleon Hill, mais esperto que o diabo. Há um campo de batalha que nenhum exército jamais pisou. Nenhuma bomba explodiu ali. Nenhum inimigo externo marcha sobre esse solo. Mas ele é, sem dúvida, o campo mais perigoso, mais implacável e mais decisivo que existe. A sua mente. É nela que impérios nascem e morrem. É nela que homens livres se tornam escravos, e escravos se tornam reis. Sua mente é uma fornalha ardente de possibilidades ou uma cova fria de arrependimentos. Ela tanto pode ser a arquiteta do seu destino, quanto a sabotadora silenciosa que mina cada passo seu. E se você não aprender a dominá-la, ela vai te dominar. Sem piedade, sem descanso, sem pausa. Porque a mente é como um cavalo selvagem. Ou você aprende a guiá-la, ou será arrastado por ela, cheio de sonhos partidos e dias desperdiçados. A mente não aceita neutralidade. Ou você a disciplina, ou será disciplinado por ela. Isso não é um conselho, é uma lei. Olhe para os grandes. Edison, falido, desprezado, com mais de 1000 falhas às costas, sorria, porque sua mente era seu reino. Lincoln, afundado em derrotas políticas, perdas familiares, crises de saúde, e ainda assim, a mente dele era um farol que nenhuma escuridão conseguia apagar. Eles entenderam uma verdade simples, mas brutal. Você nunca será maior do que aquilo que acredita sobre si mesmo no silêncio da madrugada. A mente fala. Ela sussurra, ela grita, ela sabota. Ela vai te dizer que você não é bom o suficiente, que ninguém liga, que você já tentou antes e falhou. E você pode até tentar calar essas vozes, mas enquanto não transformá-las, elas vão continuar, ditando suas decisões, e pior, disfarçadas de lógica, de prudência, de realidade. Mas não se engane, essas vozes são medo em fantasia de bom senso. Você precisa aprender a distinguir a voz do medo da voz da verdade. Porque o medo vai te manter seguro, mas preso. Vai te manter confortável, mas vazio. O medo é um carcereiro sorridente. Te alimenta de desculpas, te embala em distrações, te vende a ilusão de que está tudo bem, enquanto seus sonhos apodrecem dentro de você. Mentalidade não é pensamento positivo. Não é mantra vazio. É guerra. É colocar seu espírito como general e declarar: eu comando essa tropa. É treinar sua mente como se fosse um guerreiro antes da batalha, porque todo dia você acorda no fronte. A cama quente é o primeiro inimigo. O celular com notificações é o segundo. A procrastinação é a terceira onda de ataque. E o que você faz nos primeiros 15 minutos do seu dia define o tom da batalha. Você acha que é só uma manhã? Edison usou manhãs para reinventar a noite. Ford usou manhãs para quebrar a lógica da produção mundial. Disney transformou devaneios de manhã em realidade à noite. E você? Vai continuar acordando como quem foi derrotado antes mesmo de abrir os olhos? A vitória começa com mentalidade, mas ela só sobrevive com crença. E a maioria vive como se a crença fosse opcional. Não é, é vital. Sua vida é o espelho daquilo que você acredita. Se você acredita que nasceu para sofrer, seu cérebro vai encontrar justificativas para isso. Se você acredita que é capaz de mudar o mundo, sua mente vai começar a operar nesse nível. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. E quando você muda, tudo ao redor se adapta. Não espere que a vida mude para você começar a acreditar. Comece a acreditar para que a vida mude. Essa é a ordem, porque a realidade externa é consequência da sua realidade interna. É como diziam os antigos mestres: o que está dentro se manifesta fora. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é, e para ser alguém digno do sucesso você precisa clareza. Clareza é a luz no túnel. Sem ela, você corre em círculos. Trabalha, cansa, mas não avança. É como remar com força, mas sem direção. A clareza começa quando você para de se perguntar como e começa a se perguntar por quê. Por que você quer isso? Por que isso importa?
Por que sua vida não pode continuar como está? Seu porquê tem que doer. Tem que queimar. Tem que ser forte o suficiente para você continuar mesmo quando tudo der errado. Por que vai dar errado? Em algum momento, o mundo vai te testar. Vai tirar o que você ama. Vai te colocar de joelhos. E é nessa hora que a clareza é a sua espada. Ela vai te lembrar quem você é quando você tiver esquecido. Vai te manter de pé quando todo o resto parecer perdido. E quando você tiver clareza, você começa a enxergar a visão. E não estou falando de sonho raso, de desejo passageiro. Estou falando de uma imagem tão clara, tão vívida, tão detalhada do futuro que você quer, que ela te move antes mesmo do sol nascer. É ver o invisível até que ele se torne inevitável. Isso é visão. Walt Disney já tinha desenhado um império na mente, enquanto a maioria via um lunático com uma caneta. Carnegie já via catedrais de aço onde outros viam campos vazios. Hill, o mestre, já via milionários sendo forjados pelo poder do pensamento quando o mundo ainda ria da ideia. A visão é o que separa os construtores dos consumidores. E para construir, você precisa de propósito. Propósito é o cimento da alma. Sem ele, tudo desmorona. Você pode ter talento, pode ter sorte, pode até ter dinheiro, mas se não tiver propósito, vai se perder. Porque propósito é o que te ancora. É o que te impede de trocar o extraordinário pelo conveniente, o eterno pelo urgente. O que você nasceu para fazer, pelo que o mundo diz que você deveria fazer. Ninguém vai te entregar o seu propósito num envelope dourado. Você descobre ele nos silêncios, nas inquietações, nas noites em claro, nas lágrimas que você não consegue explicar. O propósito é a bússola que aponta o norte mesmo quando a tempestade gira tudo ao redor. Com propósito, cada queda vira aula. Cada dor vira força. Cada fracasso vira parte da jornada. Mas só propósito não basta. Você precisa disciplina. Ah, a palavra maldita dos tempos modernos. A geração do agora odeia disciplina. Quer tudo rápido, tudo fácil, tudo sem esforço. Mas não existe glória sem rotina. Não existe sucesso sem sacrifício. Não existe construção sem repetição. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não tem vontade nenhuma de fazer. Disciplina é acordar cedo, quando o corpo pede mais 5 minutos. É estudar quando ninguém está vendo. É trabalhar no seu sonho quando o mundo diz que não vale a pena. É ir contra a corrente da preguiça, da distração, da mediocridade. E você vai falhar, vai escorregar. Vai ter dias em que nada vai fazer sentido. Mas é aí que entra a ação. Porque enquanto você estiver em movimento, você está vivo. A ação transforma o medo em coragem, a dúvida em clareza, o sonho em conquista. Você não pensa sua vida nova. Você a constrói. Um passo de cada vez, uma decisão por vez, um dia após o outro. E no meio da ação, surge algo que poucos valorizam: a gratidão. E não é a gratidão fofa de frases em canecas. É a gratidão como arma, como escudo, como combustível. Gratidão por estar em guerra, porque guerra é sinal de que você está tentando. Gratidão pelo cansaço, porque ele prova que você está em movimento. Gratidão pelas lágrimas, porque elas revelam que você ainda sente, ainda quer, ainda luta. A mente grata é invencível, porque ela encontra poder onde outros veem dor. Ela encontra caminho onde outros veem parede. Ela vê presente no problema. E quando você vive assim, a vida te devolve na mesma frequência. Mas o mundo muda, as regras mudam, os ventos viram. Por isso, a adaptabilidade é sobrevivência. Não se trata de trair seu propósito. É sobre ajustar as velas, não mudar o destino. Henry Ford faliu mais de uma vez antes de acertar, porque cada falência era uma lição, porque ele se adaptava, mas nunca recuava. Adaptar-se é manter a essência, mas mudar a estratégia. É perceber quando a rota precisa ser revista, mas sem abandonar o mapa. É saber que o orgulho é um luxo que destrói futuros. Quem se recusa a mudar, se recusa a crescer. E quem não cresce, morre. Por dentro, mesmo que por fora continue respirando. E mesmo com adaptabilidade, você vai cair. E quando cair, vai precisar de resiliência.
A resiliência é o músculo invisível dos gigantes. É a força que te faz levantar quando todos apostaram na sua derrota. É o fogo que se acende quando tudo parece frio. É o grito silencioso de quem diz: não terminei, ainda não. Você vai ser julgado, vai ser mal interpretado, vai ser deixado de lado por aqueles que não entendem sua sede, sua intensidade, sua vontade incontrolável de fazer algo maior. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é um problema. Isso é um sinal. Porque os visionários sempre foram solitários no começo. Sempre foram motivo de piada, antes de serem motivo de aplauso. Então, levanta. Se você caiu, levanta. Se você duvidou, recomeça. Se você chorou, enxuga. Porque enquanto você respirar, há uma chance. Uma chance de escrever uma nova linha na sua história. Uma chance de ser aquele que vence, não os outros, mas a si mesmo. Porque essa é a maior de todas as vitórias. A de quem venceu a própria mente antes que ela o destruísse. E quando esse dia chegar, o dia em que você olhar para trás e perceber que não foi sorte, nem acaso, nem coincidência, mas pura decisão, pura fé, pura persistência, você vai entender. A batalha valeu. Cada cicatriz, cada madrugada, cada queda. Porque você não só sobreviveu, você venceu a si mesmo, e ninguém jamais poderá tirar isso de você. E se tudo isso parecer demais, se parecer inalcançável, respira. Respira fundo. Porque tudo começa pequeno. Tudo começa com um simples pensamento. E se eu tentar de novo? Esse pensamento pode parecer frágil, mas ele carrega um universo inteiro. Porque no momento em que você escolhe tentar, você já está vencendo. Você já está dizendo para sua mente: você não manda em mim, eu mando em você. E quanto mais você age apesar do medo, mais fraco ele fica. Quanto mais você avança, mais clara fica a estrada. Quanto mais você se compromete, mais a vida se abre. Porque a vida não responde a intenções. Ela responde a atitudes. Ela responde àqueles que se levantam, mesmo sangrando, que continuam, mesmo cansados, que acreditam, mesmo sozinhos, e um dia, talvez não hoje, talvez não amanhã, você vai olhar para si mesmo no espelho e não vai mais ver alguém em guerra com a própria mente. Vai ver um imperador no trono. Vai ver um arquiteto que desenhou sua própria realidade. Vai ver alguém que, mesmo com medo, com dúvidas, com falhas, nunca desistiu de si mesmo. E isso, meu amigo, isso é liberdade. Porque quem vence a própria mente, vence o mundo.